No jantar de noivado, com as duas famílias reunidas ao redor de uma mesa elegante, meu noivo olhou nos meus olhos e disse: "Você não é exatamente a mulher que planejei, mas podemos consertar isso." A mesa ficou em silêncio. Sua mãe sorriu. Suas irmãs trocaram olhares cúmplices. E foi naquele momento que percebi. Todos eles já sabiam. O jantar que deveria celebrar nosso futuro se transformou na noite em que descobri que meu relacionamento inteiro era uma mentira cuidadosamente construída. O que fiz em seguida chocou a todos e mudou minha vida para sempre. Se você já passou por uma situação onde sentiu que estava sendo moldado para caber na vida de outra pessoa, deixe seu like, comente sua experiência e se inscreva no canal. Porque essa história está apenas começando. E o que aconteceu depois daquele jantar revelou verdades que eu jamais imaginei enfrentar. Meu nome é Mariana Souza. Tenho 32 anos e sou arquiteta em Porto Alegre. Durante 4 anos, construí o que acreditava ser um relacionamento sólido com Rafael, um médico ortopedista de família tradicional. Ele era charmoso, atencioso nos primeiros anos e parecia genuinamente interessado em construir um futuro comigo. Quando me pediu em casamento, 6 meses atrás, durante um fim de semana em Gramado, senti que finalmente tudo estava se encaixando. Mas olhando para trás, percebo que os sinais sempre estiveram lá. Rafael tinha o hábito de desviar conversas importantes. Quando eu mencionava promoções no trabalho, ele mudava de assunto rapidamente. Quando eu sugeria conhecermos melhor as famílias um do outro, ele dizia que era muito cedo ou que sua família era complicada. Comentários casuais da mãe dele, Dona Beatriz, sobre como algumas mulheres priorizam carreira demais ou como a esposa ideal sabe se adaptar, eram recebidos por ele com sorrisos e silêncio. Nunca uma defesa. Nunca um posicionamento. O jantar de noivado foi ideia da família dele. Beatriz insistiu que seria em um restaurante italiano sofisticado, no bairro Moinhos de Vento, onde a família tinha tradição. Quando cheguei naquela noite de setembro, vestindo um vestido verde esmeralda que havia escolhido com cuidado, a recepção foi gelada. As irmãs de Rafael, Camila e Fernanda, me olharam de cima a baixo com sorrisos forçados. Beatriz comentou: "Que cor vibrante! Você sempre foi tão expressiva." Rafael me puxou de lado antes de entrarmos na sala privativa. Seu rosto estava tenso, diferente do homem relaxado que eu conhecia. Ele segurou meu braço com mais força do que o necessário e sussurrou: "Mariana, por favor, não estrague a noite. Minha família tem expectativas. Apenas seja agradável." Aquela frase deveria ter sido meu primeiro sinal para sair. Mas eu ainda acreditava que estava nervosa demais, interpretando mal a situação. A mesa estava impecavelmente arrumada, com arranjos de flores brancas e taças de cristal reluzindo sob a luz dourada dos lustres. Meus pais, sempre simples e acolhedores, pareciam deslocados naquele ambiente de ostentação contida. Minha mãe tentava puxar conversa, mas era recebida com respostas curtas e educadas. A tensão era palpável, mas eu tentava manter um sorriso enquanto o jantar começava. Beatriz dominou a conversa desde o início. Entre garfadas de risoto, ela começou a fazer perguntas que pareciam inocentes, mas carregavam algo mais pesado por baixo. "Mariana, querida, como você pretende conciliar sua carreira tão exigente com a vida de casada? Rafael trabalha tanto, ele precisará de apoio em casa." Respirei fundo e respondi que planejávamos equilibrar as coisas juntos, como casal. Ela sorriu, mas seus olhos não acompanharam. "Ah, que moderno. Mas é preciso ser realista sobre prioridades, não é?" Camila entrou na conversa, perguntando sobre meus planos de maternidade. "Vocês vão ter filhos logo, certo? Nossa família sempre teve filhos cedo. É importante para a continuidade do legado." Olhei para Rafael esperando que ele interviesse, que dissesse que eram decisões nossas. Ele apenas concordou com a cabeça, cortando seu filé mignon como se a conversa não tivesse nada a ver conosco. Fernanda, a irmã mais nova, soltou uma risada aguda.
Você sabe que vai precisar fazer algumas adaptações, né? Rafael tem um padrão. A ex-noiva dele não conseguiu se adequar. Meu estômago revirou. Ninguém nunca havia mencionado uma ex-noiva. Rafael engoliu seco, mas não corrigiu a irmã. Foi então que Beatriz colocou o garfo sobre o prato, limpou a boca com o guardanapo de linho e olhou diretamente para mim. Mariana, conversamos em família antes deste jantar. Achamos que, para o bem do casamento, seria importante você desacelerar na carreira após a cerimônia. Rafael precisa de uma esposa presente, não de uma sócia. Além disso, seu estilo é um pouco chamativo demais para nossa família. Seria bom suavizar. Senti o sangue gelar nas veias. Olhei ao redor da mesa. Todos os rostos da família dele demonstravam concordância. Meus pais estavam pálidos, chocados. E Rafael? Rafael olhava para o próprio prato, covarde e silencioso. Por um momento, o restaurante inteiro pareceu silenciar. Eu ouvia apenas o tilintar distante de talheres em outras mesas e o zumbido do meu próprio sangue nos ouvidos. Beatriz esperava uma resposta, com aquele sorriso gelado que mulheres como ela aperfeiçoam ao longo de décadas de controle. Respirei fundo e, em vez de explodir, escolhi a clareza. Rafael, eu disse, minha voz surpreendentemente firme. Você sabia dessa conversa? Dessa decisão que tomaram sobre mim? Ele finalmente levantou os olhos, e o que vi lá foi pior do que raiva ou vergonha. Era resignação. Mari, é que, bem, minha família tem certos valores, certas expectativas. Achei que poderíamos conversar sobre isso depois, com calma. Conversar sobre mudar em quem eu sou? Perguntei. A mesa estava tensa agora. Meu pai cerrou os punhos. Minha mãe segurou minha mão por baixo da mesa. Mas eu não ia parar. Desde quando minha carreira, minha roupa, minha personalidade viraram decisões coletivas da família dele? Camila revirou os olhos. Não seja dramática. É só sobre se adequar. Toda mulher faz ajustes quando casa. Você não é especial. Fernanda riu, um som agudo e cruel. A Júlia, a ex-noiva, tinha o mesmo problema. Queria ser o centro das atenções, ter opinião sobre tudo. Rafael precisava de alguém mais maleável. A palavra maleável ecoou na minha cabeça. De repente, tantas coisas fizeram sentido. Os comentários sutis ao longo dos anos. Rafael me desencorajando de aceitar promoções. A vez que ele esqueceu de me buscar em um evento importante de trabalho. Como ele sempre marcava compromissos com a família dele sem me consultar. Como se minha agenda não importasse. Como ele evitava apresentar minhas conquistas para os amigos dele. Vocês me escolheram, eu disse lentamente, processando em voz alta. Vocês literalmente me selecionaram porque acharam que eu seria fácil de moldar. Beatriz suspirou, como se estivesse lidando com uma criança birrenta. Mariana, você é uma moça inteligente. Deve entender que casamentos bem-sucedidos exigem compromissos. Rafael é um bom partido. Nossa família tem reputação, conexões. Você ganha muito com isso. Rafael finalmente falou, e suas palavras foram a pá final de terra sobre o caixão do nosso relacionamento. Mari, você não é exatamente a mulher que planejei, mas podemos consertar isso. Se você apenas colaborar, tudo vai funcionar. Consertar. Como se eu fosse um projeto defeituoso. Olhei para o homem com quem passei 4 anos e percebi que nunca o conheci de verdade. Silêncio. Todos esperavam que eu chorasse, que saísse correndo, que causasse uma cena histérica que confirmaria tudo o que pensavam sobre mim. Mas algo diferente aconteceu. Uma calma estranha tomou conta de mim. O tipo de clareza que só vem quando você finalmente enxerga a verdade completa. Peguei minha bolsa, tirei um guardanapo de papel que estava sobre a mesa e limpei calmamente os lábios. Então me levantei. Vocês têm razão, comecei. E vi os rostos deles relaxarem, achando que eu estava me submetendo. Eu não sou a mulher que Rafael planejou. Porque a mulher que ele planejou não existe. Ela é uma fantasia de uma família que acha que pode comprar e moldar pessoas como se fossem projetos de decoração.
Beatriz abriu a boca para protestar, mas levantei a mão. Não. Agora é minha vez de falar. Olhei diretamente para Rafael. Durante 4 anos, você me fez acreditar que éramos parceiros. Mas parceiros não escondem agendas. Parceiros não deixam suas famílias planejarem o futuro da esposa sem consultá-la. Você me manteve no escuro porque sabia que, se eu soubesse a verdade, jamais teria ficado. Tirei o anel do dedo, aquele anel de diamante que ele havia escolhido sem perguntar meu estilo, e coloquei sobre a mesa com um leve tinido. Vocês queriam alguém maleável, continuei, olhando para cada membro da família dele. Queriam uma mulher que abaixasse a cabeça, aceitasse ser diminuída, sacrificasse sua identidade para sustentar o ego frágil de um homem que nunca teve coragem de defender a própria noiva. Pois bem, vocês escolheram a pessoa errada. Virei-me para Beatriz. E quanto a você, que passa a vida controlando as escolhas do seu filho adulto, fica aqui um aviso. Você não criou um homem. Você criou um boneco, e ele vai passar a vida procurando alguém para puxar as cordas no seu lugar. Meus pais se levantaram comigo, orgulho estampado nos rostos. Meu pai colocou a mão no meu ombro. Minha filha não precisa se adequar a ninguém. Ela já é extraordinária como é. Comecei a caminhar em direção à saída quando ouvi a cadeira de Rafael arrastar. Ele me seguiu até o estacionamento, seu rosto finalmente mostrando pânico real. Mari, espera. Por favor, podemos conversar sobre isso. Você está sendo dramática. Minha mãe não quis dizer daquele jeito. Parei e me virei. A brisa fria de setembro balançava meu cabelo. Rafael, sabe qual é a parte mais triste? Eu teria construído uma vida inteira com você. Teria te apoiado, te amado, crescido ao seu lado. Mas você nunca quis isso. Você queria uma funcionária, não uma esposa. Ele tentou segurar minha mão, mas recuei. Eu mereço alguém que me escolha todos os dias, e você claramente não é essa pessoa. As semanas seguintes foram um turbilhão. Rafael me ligou 47 vezes no primeiro dia. Mandou mensagens, e-mails, até apareceu no meu escritório. Suas desculpas variavam entre "foi um mal-entendido" e "minha família exagerou". Bloqueei todos os contatos. Beatriz tentou ligar para minha mãe, alegando que eu estava sendo imatura e destruindo a reputação da família deles. Minha mãe, bendita seja, disse que eles deveriam se preocupar com a própria reputação, depois de humilharem uma mulher publicamente. O que me salvou foi algo que eu havia feito meses antes, sem saber que precisaria. Nos últimos 6 meses do relacionamento, eu sentia algo errado. Uma inquietação que não conseguia nomear. Comecei terapia com a doutora Helena, uma psicóloga que me ajudou a reconhecer padrões de manipulação que eu normalizava. Conversei com amigas próximas, que gentilmente apontaram comportamentos tóxicos que eu ignorava. Quando aquele jantar aconteceu, eu já estava fortalecida, já tinha ferramentas para reconhecer o abuso emocional. 3 meses depois do jantar, recebi uma ligação inesperada. Era Gustavo, um arquiteto renomado de Florianópolis, oferecendo sociedade em um escritório que projetava condomínios sustentáveis na região costeira. Era a oportunidade que eu sempre sonhei, mas que nunca tive coragem de perseguir, porque Rafael sempre dizia que Porto Alegre era nosso lugar. Aceitei na mesma hora. A mudança para Florianópolis foi recomeçar do zero, mas desta vez como eu mesma. Aluguei um apartamento pequeno com vista para o mar, em Canasvieiras. Trabalhava em projetos que me apaixonavam. Fiz amigos novos que me conheceram sem as camadas de expectativas erradas. Aprendi a surfar, algo que Rafael sempre ridicularizava dizendo que não combinava comigo. Descobri que combinava perfeitamente. 1 ano depois, estava em uma cafeteria na Lagoa da Conceição, quando meu celular tocou. Número desconhecido de Porto Alegre. Atendi por curiosidade. Era Camila, a irmã de Rafael. Sua voz estava pequena, diferente. Mariana, sei que não tenho direito de ligar, mas preciso te dizer uma coisa. Rafael está noivo de novo. Uma amiga da família. Exatamente o tipo que minha mãe queria. E ele é infeliz. Completamente infeliz.
Ele percebeu tarde demais que você era real. Desliguei sem responder. Não senti raiva, pena ou satisfação. Senti indiferença. E percebi que aquilo era liberdade. Rafael era parte de um passado que me ensinou o que eu não quero, e isso tinha valor. Mas meu presente era meu, construído com autenticidade, sem desculpas, sem me diminuir para caber em espaços que nunca foram feitos para mim. Hoje, olhando para aquela noite no restaurante italiano, agradeço por Rafael ter mostrado sua verdadeira face antes do casamento. Melhor um jantar constrangedor do que uma vida inteira de silêncio e submissão. Aprendi que relacionamentos saudáveis não exigem que você se molde, se diminua ou se desculpe por ser quem é. E quando alguém te pede para consertar quem você é, a única coisa que precisa ser consertada é sua saída daquela situação. Se você já passou por algo parecido, se já sentiu que precisava se tornar menor para caber na vida de alguém, conte sua história nos comentários. Sua experiência pode ajudar outra pessoa a reconhecer os sinais antes que seja tarde. Se inscreva no canal para mais histórias reais sobre relacionamentos, limites e recomeços. Deixe seu like se essa história ressoou com você. E não deixe de assistir o próximo vídeo recomendado, onde falo sobre os sinais de manipulação emocional que ignoramos por amor. Até a próxima história.